Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Lucas 19, a partir do versículo 1, diz: a salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-la, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então aqui, em hebraico, no literal, o nome Zaqueu, ele significa o justo. E ele não era apenas um cobrador de impostos, mas uma espécie de gerente geral das arrecadações. Ele era o chefe dos publicanos. Então, o que os publicanos faziam? Eles cobravam os impostos do povo, né, para Roma. Só que aqui Zaqueu ele ganhava uma porcentagem de tudo que era arrecadado. Como eu já falei aqui, geralmente os publicanos eles cobravam a mais. Se Roma mandava cobrar uma moeda, eles cobravam 2, porque uma era de Roma e a outra era deles. Então eles extorquiam o povo literalmente, eles eram odiados, né? Eles eram odiados e muitos publicanos ali eram judeus, né? E a gente vê aqui que cargo, né, que era mencionado só nesta passagem, em toda a Bíblia, né? E Jericó ficava na fronteira com a Transjordânia, Pérea, uma região próspera nessa época. E Zaqueu ganhava uma porcentagem sobre o trabalho de todos os demais publicanos do distrito. Zaqueu é um exemplo de que o impossível ao ser humano é possível a Deus. E havia um desejo no coração de Zaqueu e uma curiosidade por ver Jesus, muito diferente da inveja e maldade de Herodes ou da incredulidade de muitas pessoas da multidão. Era a mesma disposição e perseverança do cego. Zaqueu subiu numa árvore robusta de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Normalmente atingia 10 metros de altura. Então a gente vê que Zaqueu, ele tinha o desejo no coração dele de conhecer Jesus. E para você ver que nós sempre precisamos dar o nosso primeiro passo. Jesus, alguém já ouviu falar, alguém já pregou, você já ligou a TV e já ouviu um pregador pregando, você já passou pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, sempre tem alguém pregando a palavra. Então vai chegar um momento em que o desejo vai despertar. E daqui Zaqueu, ele via sempre Jesus, né? Ouvia falar de Jesus envolvido com muitas pessoas, multidões ao seu arredor, pessoas que vinham para ser curadas, alguns vinham de curiosos, outros estavam só seguindo, porque só queriam ver os milagres. Mas a gente precisa deixar de ser multidão e ver o milagre do lado de dentro acontecendo na nossa vida. Enquanto a gente for multidão e a gente só seguir Jesus,
apenas seguiam. Nada vai mudar. Mas quando a gente deixa ele entrar na nossa vida, verdadeiramente, sabe aquele louvor que diz como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Me dá a tua paz. Então era isso que esse homem buscava. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. E foi isso que Jesus fez. Quando Zaqueu subiu naquela figueira, porque ele era de pequena estatura, a multidão apertava Jesus, ele achou um jeito aqui, eu vou ver ele passar. E ele chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para cima e viu ele. Ele disse: desce depressa. Hoje eu vou ficar na tua casa. E ele se alegrou. E quantas pessoas estão desperdiçando a oportunidade de ter Jesus na sua casa, na sua vida? De dizer: entra aqui, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti. Quando Zaqueu disse, ele se alegrou quando Jesus disse que ia na casa dele. E quando ele disse: tudo que eu tenho, Senhor, a metade eu vou dar para os pobres. Verdadeiramente, ele estava priorizando a salvação, priorizando o reino. Porque ele tirou o pecado literalmente da vida dele, da casa dele, né? E a gente vê que Zaqueu, ele tinha aquele desejo irresistível de conhecer Jesus de fato. Jesus sabia quem ele era. E aqui a gente vê que não é apenas uma simples solicitação de pouso ou hospedagem, mas uma expressão enfática, né, que Jesus entendia sua visita a Zaqueu como parte da sua missão divina. A gente vê só esse relato desse homem, mas que nos dá, né, nos traz tantos ensinamentos. E Zaqueu responde com regozijo, com alegria ao chamado do Senhor. E a gente vê que para a maior parte da multidão era mais fácil louvar a Deus pelo milagre da cura do cego Bartimeu do que se regozijar pelo milagre ainda maior da conversão de um rico, avarento e pecador como Zaqueu. O milagre da conversão sempre atinge a pessoa humana em seus pecados e recalques psicológicos mais crônicos, transformando o caráter e os sentimentos à semelhança do Senhor, à imagem de Deus. Zaqueu passa a ver em Cristo o grande valor e referencial da sua vida. Seus valores e ambições assumem prioridades celestiais e eternas. Zaqueu tira o seu foco do acumular egoísta de bens e amplia sua visão para a socialização do amor e dos recursos materiais. Suas capacidades serão agora usadas para glorificar a Deus em benefício do reino e não apenas para si mesmo. Zaqueu enxerga o mal que ele fazia e decide indenizar a quem prejudicou, além, do que exigia a lei, considerando sua antiga atitude como roubo e restituindo, portanto, até 4 vezes mais. Então aqui ele estava cumprindo a lei. E a gente vê que a sociedade judaica, ela costumava excluir os publicanos da comunhão nas sinagogas e os considerava como pecadores e não membros da família de Abraão, judeu verdadeiro.
Jesus reconduz Zaqueu à sua condição de filho de Abraão, não apenas na linhagem, mas sobretudo pelo seu andar nos passos da mesma fé que teve Abraão. O título messiânico, Filho do Homem, foi usado apenas por Jesus, né? Citado nos 4 evangelhos, também por Estevão, na sua visão escatológica de João ali, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse que viu o céu se abrir e o Filho do Homem assentado à direita, né? Então a gente vê aqui que as pessoas, elas sempre tiveram o hábito de julgar. Aqui os publicanos, eles eram excluídos. Até tem uma parábola, né, que Jesus ele conta ali, que no templo estavam ali os mestres da lei, né, que eles se achavam sem pecado, os tais. Aí chegou um publicano, ele batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um homem pecador. Ele nem sequer levantava os olhos para o alto, ele baixou a cabeça e... Aí Jesus perguntou: quem vocês acham que saiu justificado? Aquele que reconheceu o seu pecado, que era pecador, a sua culpa. Então aqui a gente vê que as pessoas, elas julgavam: não, vocês são pecadores, vocês não participam aqui com coisas que eles não eram santos. Então, e eles destituíam até, olha a audácia deles de dizer que eles não eram nem filhos de Abraão, não eram nem descendentes de Abraão. Então a gente vê que é triste, mas o ser humano, ele tem esse defeitinho de querer julgar o outro, condenar. Não é só julgar, condenar, ele já condena, né? E a gente precisa entender e aprender com isso aqui, com esta lição que está escrita aqui, que esse homem, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele roubava das pessoas, tanto que ele disse: Senhor, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e aquele que eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais, porque ele sabia a lei e ele sabia o que ele tinha feito. Então, às vezes, não adianta a pessoa acumular riquezas, algumas vezes de forma errada, como o Zaqueu, né? Às vezes tem pessoas que enriquecem ou se dão bem porque prejudicaram alguém, mas isso são bens que não são duráveis. A gente precisa ter os nossos olhos fixos no Senhor, no reino, como Zaqueu fez aqui. Ele mudou a prioridade da vida dele. Ele deixou de ser um homem mesquinho, avarento, egoísta, que só pensava nele em acumular riquezas. Mas quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, e tem uma tradução que diz: hoje me convém ficar na tua casa. E quando Zaqueu falou isso, Jesus disse: hoje a salvação chegou na tua casa. Então, quando a pessoa, ela muda de vida, aqui ele era o chefe daquela família. A salvação chegou para toda a casa dele, porque ele se posicionou como sacerdote da casa, ele reconheceu os erros dele, os pecados dele, e ele chamou Jesus para entrar na vida dele. E Jesus entrou na casa dele. Enquanto muitos julgavam, ele vai entrar na casa do pecador. Mas Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. São estas pessoas que precisam de cura, da cura da alma, da cura emocional, mental. E a gente é atacado na mente, nas emoções, né? Nós somos atacados, gente, nos nossos sentimentos, na nossa mente. E nós precisamos saber identificar essas coisas, buscar a cura da nossa alma. Aqui Zaqueu, ele buscou a cura da avareza, do egoísmo, da mesquinharia.
E ele, quando Jesus entrou, mudou o cenário por completo da vida daquele homem. Jesus entrou na casa dele, mexeu com a estrutura daquele homem, curou as feridas. E ele ensina a gente a ter santidade. E como diz aquele louvor, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Então, quando Jesus ele for o nosso bem maior, ele vai fazer um milagre na nossa vida. Quando nós priorizarmos a Deus e o reino como Zaqueu fez, um milagre chega na nossa vida. Às vezes nós não estamos recebendo o que pedimos porque estamos pedindo mal e porque também não priorizamos o reino. Porque Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andem ansiosos por coisa alguma. E muitas pessoas andam tão ansiosas por tudo. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que é isso? O que é aquilo? Não conseguem descansar. A ansiedade hoje, gente, é um mal que está matando muitas pessoas. Tem pessoas que estão começando a ficar ofegantes, com problemas cardíacos e por aí vai. Porque a ansiedade está dominando o ser humano. E Jesus disse, não andei ansiosos por coisa alguma. As aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas o Pai alimenta elas. Você já viu algum passarinho sentado ali e dizendo, eu quero comida, eu não ganhei comida hoje? Não. E ele ainda come e larga as sementinhas aonde ele vai, ele ainda está plantando. Deus usa ele para semear. Para você ver como Deus é perfeito. Você já observou quando a gente vê aqueles documentários dos animais se alimentando? Né? Macacos, araras e tantas outras aves, elas estão comendo frutas, elas estão deixando cair sementes. E ali vai germinar outras árvores que vão dar novos frutos. Por isso que Jesus disse, não andei ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Deus cuida de nós, nós não andamos ansiosos. Nós precisamos ter domínio próprio, mansidão, saber que Deus está cuidando de tudo. Eu conheço pessoas, eu deixei nas mãos de Deus, larguei para o Senhor por um tempo, 1 hora, meio-dia, depois elas vão lá e pegam o problema de volta. Aí tem pessoas que são tão ansiosas que elas querem dar uma ajudinha para Deus. Mas Deus não precisa de ajuda. O que é possível para o homem é possível para o homem, mas o impossível é pro Senhor. Então deixa Deus agir no impossível. Apenas ore. Diga, Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor já reverteu esta situação. Olhe para a situação como resolvida. Olhe para a enfermidade curado. Olhe para o problema financeiro resolvido. E Deus, gente, no momento certo, Deus não faz nada adiantado e nada atrasado. Ele sabe o momento certo de todas as coisas. Deus, ele é perfeito. Então, nós não precisamos andar ansiosos. Nós precisamos fazer como Zaqueu, chamar a atenção. E o que chamou a atenção do Senhor? A atitude que Zaqueu tomou. Eu vou subir aqui para ver ele passar. E Jesus olhou para cima e disse, desce depressa. E ele desceu ligeiro. Ele não se demorou. Jesus disse, desce, hoje me convém ficar na tua casa. E ele se alegrou. E quantas pessoas têm a oportunidade de ter Jesus na sua casa, na sua vida, e desperdiça.
jogam fora, trocam Jesus por qualquer coisa, deixam Jesus de lado, não priorizam o reino, não priorizam a salvação, não priorizam o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Infelizmente, a palavra diz que Deus, Ele mandou o seu único filho, gente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Não perecer, não sofrer. Claro que nós vamos ter aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Você deixa de perecer quando você tem fé, quando você crê, você tem esperança, você confia. Você deposita a tua confiança no Senhor. Você tem certeza de que Ele está trabalhando. Você olha para o problema e diz: você não é maior do que o meu Deus. Então, Davi, ele não olhou para o Golias como um gigante. Davi olhou e disse: quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Davi não olhou para o Golias como um gigante. O gigante. Não. Igual os outros estavam olhando. Homens adestrados para a guerra, fugindo de um homem de uma estatura um pouquinho maior. E aí Davi não olhou para ele dessa forma. Porque Davi já tinha enfrentado urso, leão, lobo. O que era aquele? Nada. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. E ele disse: quem é este incircunciso filisteu? É o Golias, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então não olhe para o Golias ou para o gigante que se levantou enorme, não. Olhe para ele mediante os olhos da fé e veja ele no chão, como o Davi. Olhe para os gigantes que têm se levantado na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas finanças, como algo pequeno diante do poder de Deus. Não olhe para ele como que nem o povo quando foi espiar a terra. Lá tinha os filhos de Anak. Aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Como é que você está se enxergando diante do gigante que se levantou? Diante do problema que se levantou? Como você está se enxergando? Eles se enxergavam desse tamanho, como gafanhotos. E o gigante, esquecendo quem era o Deus que tinha tirado eles do Egito, esquecendo quem era o Deus que tinha provido água, provido comida, provido a libertação deles. Eles só olharam para os gigantes. E tem pessoas que estão perdendo a batalha, jogando a toalha, desistindo porque elas estão olhando para os gigantes. Mas elas não estão olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então eu não sei qual é o gigante que se levantou, mas olhe para ele, tão pequeno assim como Golias foi visto aos olhos de Davi. Davi não olhou ele como não. E é assim que a gente tem que olhar para os problemas que se levantam na nossa vida. Olhar para eles e ver eles pequenos. E não nos vermos pequenos diante daquela situação, mas ver que aquele problema é pequeno diante do Deus que nós servimos. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Senhor, que eles sejam alcançados pela Tua graça, pelo milagre. Que eles não se olhem pequenos diante da situação que tem se levantado, mas que eles olhem para a situação e digam: eu tenho um grande Deus que está ao meu lado.
Essa batalha já está vencida em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Que eles aprendam a profetizar e a determinar a bênção nas suas vidas. Porque tudo o que nós olhamos e fica projetado na nossa mente, a nossa mente é o campo de batalha. Se nós vermos algo grande, vai ficar aqui, vai descer para o nosso coração e vai ser gerado. Mas que eles olhem para aquele problema tão pequeno, para a adversidade tão pequena, e se enxerguem grandes diante do Deus que nós servimos, do Pai que nós temos, do Pai que nos ama, daquele Pai zeloso, daquele Pai que cuida de nós, que guerreia as nossas guerras e que cuida da gente. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor venha te guardar e renovar as tuas forças, e se olhe gigante e vencedor, porque a palavra diz que nós somos muito mais que vencedores em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o que Paulo disse. Então que você fique com esta palavra, grava ela no teu coração, faça dela a tua base, a tua pedra, para que você vença o gigante que se levantou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.